João capítulo 16, versículo 8. A seguir diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Torna cativo, Senhor, todo o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já tenho Jesus. Por que eu preciso do Espírito Santo? Esse é o tema da nossa reflexão. Já tenho Jesus. Por que preciso do Espírito Santo? Eu não sei se isso é uma realidade na sua vida, mas na mente de muitos cristãos, a pessoa do Espírito Santo é como se fosse um acessório na vida. Olha, sem Deus, Deus me livre, não consigo viver sem. Sem Jesus, jamais. Mas olha, o Espírito Santo, se der certo, tudo bem. Na mente de muita gente, a Trindade é mais ou menos assim, em escala de importância. Aqui está o Pai, aí abaixo do Pai está Jesus, aí abaixo de Jesus está o Espírito Santo. Na mente de muita gente, o Espírito Santo não pode nem ser adorado. Conheço amigos que ele fala: não, você não pode dizer eu te adoro, Espírito Santo, porque o Espírito Santo não recebe adoração. Paulo chega em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, e ele fala assim: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles responderam, versículo 2: a gente nem sequer ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Pergunta: será que nós temos cristãos, Pastor Carlos, ainda hoje, que nem sequer conhecem o Espírito Santo? Será, Pastor Rubens, que nós temos em uma igreja pentecostal cristãos que não têm uma relação de entendimento, de consciência do Espírito Santo? Será que nós temos cristãos na igreja que vêm aos cultos sempre, mas ele não conhece a doutrina do Espírito Santo? Se alguém lhe perguntar, prova-me na Bíblia evidências de que o Espírito Santo é Deus, ele não sabe, ele não consegue encontrar. Esse tempo que nós vamos conversar aqui será uma jornada para lhe mostrar a fascinante experiência que você pode ter com o Espírito Santo. A fascinante jornada, a encantadora caminhada que você pode ter com a pessoa do Espírito Santo, de não vê-lo como alguém distante, de não vê-lo como alguém inacessível, mas de você conhecer a linguagem do Espírito Santo, de você entender que todo o propósito de Deus desde a eternidade recai,
deságua na pessoa do Espírito Santo em nós. Porque a nossa experiência com o Espírito Santo nos leva a um nível mais profundo que nós podemos ter com Deus. A nossa experiência com o Espírito Santo é a possibilidade mais íntima que nós temos para relacionar com Deus. Hoje, eu quero mostrar para você de uma maneira bem introdutória a necessidade de que nós precisamos do Espírito Santo. Momento seguinte, nós vamos trabalhar a respeito da doutrina num aspecto mais geral. Vamos trabalhar sobre o dom de línguas. O que é isso? Isso é bíblico. Tem gente que tem medo disso. Deus me livre, eu não vou buscar esse negócio, porque dizem que quando vai falar, a gente sai, a gente entra em êxtase. Tudo imaturidade, infantilidade de entendimento. O Espírito Santo precisa ser apaixonadamente buscado por todos nós aqui. E essa será a nossa oração todo fim de culto. Orarmos para que Deus nos enche. Esse texto que nós lemos vai nos dar pelo menos 3 razões pela qual Deus nos deu o Espírito Santo. Pelo menos 3 razões pela qual nós precisamos do Espírito Santo. O texto fala em primeiro lugar de que nós precisamos do Espírito Santo, de que Jesus enviou, que o Pai enviou o Espírito Santo por causa do mundo. O primeiro ministério do Espírito Santo apresentado nesse texto é em relação ao mundo. E aqui eu preciso abrir um leque para você, de que se você não entender, se você não tiver um relacionamento profundo no Espírito Santo, você fracassará no mundo. Se eu e você não entender o que o Espírito Santo pode fazer em nós, por que ele foi nos dado em relação ao mundo, nós estaremos desgastando a nossa espiritualidade. O texto fala que o Espírito Santo foi nos dado porque é Ele que convence o mundo. Você precisa entender em primeiro lugar de que o Espírito Santo foi nos dado porque nós temos incapacidade em nós mesmos para lidar com o mundo. O texto fala que o mundo jaz no maligno. Eu quero ler com vocês 2 textos, apenas 2 textos, para vocês entenderem a gravidade do mundo espiritual que há no mundo e que muitas vezes nós somos ignorantes a isso. Abra sua Bíblia comigo e eu quero que você se esforce para isso. Em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu quero muito que você acompanhe esse texto e o outro que virá, porque isso lhe dará dimensões. Efésios capítulo 2, se você me encontrou, diga, se você o encontrou, diga amém. Diz assim: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Olha o versículo 2, Paulo começa a descrever o mundo. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Então pensa o mundo como se fosse uma correnteza. Então o ímpio, aquele que não tem Jesus, ele nada a favor dessa correnteza. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A palavra opera aqui é energeia. A palavra energeia é a palavra que vai originalizar para nós energia.
O que Paulo está dizendo é de que existe um príncipe, uma potestade maligna, a saber, Satanás. Esse príncipe maligno, ele energiza todos aqueles que não têm Jesus. O que o texto está dizendo é que o mundo, ele é energizado por Satanás. Quando você olha os seres humanos, quando você olha as pessoas nas suas malignidades, é o Espírito Santo energizando elas, para que elas vivam essas misérias, para que elas vivam essas calamidades. Quando você entende, por exemplo, de que uma mulher vendendo o seu corpo em uma beira de estrada, por exemplo, ela não está ali porque foi o sonho da vida dela. Ela não está ali porque foi tudo o que ela desejou desde a sua infância. Não. Ela está ali porque existe uma energia, existe uma energia demoníaca que está lhe dando energia para sustentá-la naquela prática. Existe uma energia maligna que o diabo controla todos aqueles que não têm Jesus. Os poderes, os principados que reinam sobre este mundo são malignos. E é contra este mundo que nós vivemos. O mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo é Satanás. É este mundo que você enfrenta todos os dias. É este mundo que você enfrenta todos os dias quando você vai trabalhar. É esse mundo que você enfrenta todos os dias quando você vai para os seus compromissos diários. Em Efésios capítulo 6, o texto fala de que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo. A palavra príncipes deste mundo ali era um termo grego aplicado para os capitães das batalhas. Eram aqueles homens que não estavam no campo de batalha, mas que ficavam naquelas tendas para arquitetar todas as estratégias de guerra. Eram os estrategistas da guerra. O que Paulo está falando é de que a nossa luta não é contra um demônio, um Satanás ignorante. Ele sabe das suas fraquezas, ele sabe das suas limitações, ele sabe aonde que você é mais fraco, ele sabe onde que você é mais frágil. Se a sua fraqueza é ira, não tenha dúvida, ele vai preparar ciladas para que a sua ira seja acionada. Se o seu problema é de imoralidade sexual, claro que ele vai preparar um homem para te seduzir. Ele vai preparar uma mulher energizada por ele para capturar os seus olhos. Se o seu problema é com dinheiro, então ele vai preparar ciladas nesta área. Ele está nos sondando. O texto fala de 1 de Pedro, que ele está ao nosso derredor, nos sondando a cada detalhe da nossa vida. A cada detalhe. Esse é um mundo que você está enfrentando todos os dias. E os seres humanos? Paulo nos dá mais detalhes sobre os seres humanos. Vem comigo para 2 Timóteo capítulo 3. Que tipo de pessoas que você encontra no trânsito? Que tipo de pessoas que nós nos relacionamos nos nossos negócios, nas nossas amizades? Olha o que o texto fala. Qual seria o espírito reinante no mundo? Qual seria o espírito reinante no mundo? 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esse é os nossos dias. Olha o versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais,
pais e mães, pessoas ingratas, profanas, sem afeto natural, pessoas irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Seu espírito que está no mundo nesses dias, como que a gente vai ficar de pé diante desse ambiente? Como que a gente vai ficar intacto diante desses enfrentamentos? Como que a gente vai não perder a alegria de viver? Como que a gente não vai perder o encanto diante dessa esfera de obstinação? Ei, às vezes a gente pensa, nós saímos de casa e na nossa cabeça é como se no nosso caminho estará as melhores pessoas. Nós vamos sair de casa e os melhores motoristas estarão conosco nas nossas avenidas. O melhor patrão do mundo, os melhores funcionários do mundo, os melhores vizinhos do mundo estarão ao nosso redor. Não, o mundo é assim. E a pergunta é: o seu dinheiro, a sua formação, te dará capacidade, competência e condição para viver nesse ambiente? Jamais, jamais, jamais. Os meus recursos são incapazes de me preparar para esses enfrentamentos. Os meus recursos, sejam eles financeiros, sejam eles intelectuais, serão incapazes. Existem dois fatos bíblicos que veio à minha mente esse dia de hoje. Quando Abraão chega em Gerar, ele mente que Sara não era sua esposa. Então Abimeleque toma ela para si lá no palácio. O texto fala que aquela noite Deus cerrou a madre de todas as mulheres do palácio. E detalhe, nenhuma delas ficou sabendo. Balaão sobe alto de um monte e juntamente com Balaque ele dá uma estratégia de pecado. No alto do monte, um plano maquiavélico estava sendo elaborado e o povo não ficou sabendo. Uma ignorância do mundo espiritual. Talvez você não consegue perceber isso. Por quê? Porque nós estamos encarando todas essas realidades com as nossas forças. Com as nossas forças. Se você tivesse olhos espirituais, você enxergaria demônios. Você enxergaria nuvens de demônios rodeando a sua casa para tragar o seu casamento, rodeando a sua vida para tragar a sua fé, rodeando você para derrotá-lo com ciladas, com tentações. Mas a gente às vezes a gente sente isso, inconscientemente até. Você já teve aquela sensação assim, você dormiu à noite, você amanheceu e parece que você foi atropelado por uma Scania. Quem já teve essa sensação? Mas meu Deus, você estava dormindo. Ou às vezes você passou um dia, mas aquele dia foi pesado demais. O dia pesado, nada fluía. Quem já teve esse dia? Percebe que tem dias que a gente sente isso na pele.
mas tem dias que não. Mas o texto fala que todo dia tem o mal. A Bíblia diz que todo dia tem o mal que se levanta contra nós. Aí Jesus disse: olha, o Pai enviará o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a única condição que nós temos para enfrentar todas essas batalhas espirituais. O Espírito Santo é o único recurso que nós temos para esses enfrentamentos. Nós vivemos em um tempo de grandes vícios silenciosos. Pesquisa recente. Viciados em pornografia. Como esse vício tem esmagado jovens, moças e moços, casados, maridos e esposas, até pessoas idôneas. O vício da pornografia, o grau da sua gravidade, neuroticamente é comparado a um vício de um crack. De um crack. Um clique. E a pessoa é mergulhada numa lama que só Deus pode tirar. Como vencer isso? Como vencer um pecado assim? Como vencer outros pecados? Como enfrentar isso? Não. O nosso dinheiro, o nosso trabalho, não é assim. Pedro, ali no Getsemane, Jesus está sendo preso. Então Pedro pega a espada e fala: deixa comigo. E ele quer defender Jesus com a espada. Jesus fala: Pedro, guarda essa espada, Pedro. Como assim? É que Pedro queria resolver luta espiritual com recursos materiais. Espada não resolve o mundo espiritual. Quantas batalhas que nós perdemos dos nossos relacionamentos. Perdemos porque utilizamos ferramentas erradas para tratá-las. Quantas perdas que sofremos. Quantas quedas que nós levamos, porque nós estamos querendo ir com os nossos recursos. E Deus está dizendo: mas meu filho, eu deixei o Espírito Santo para isso. Eu deixei o Espírito Santo para te capacitar. Eu deixei o Espírito Santo para lhe equipar para esses enfrentamentos, para essas guerras espirituais. Por que você não o chama? Por que você não o busca? Abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Deixa-me lançar luz à sua mente em um texto. Talvez vai te chocar. Lucas capítulo 11, versículo 9 diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Olhe para mim, vamos voltar para o texto, calma aqui. Por muitos anos eu olhava para esse texto, eu dizia: já sei, eu tenho um sonho
Eu tenho um desejo, então eu pego esse desejo e coloco diante de Deus e vou pedir esse desejo, eu vou buscar esse desejo e eu vou bater para que esse desejo me atende. Por muito tempo eu pensava que esse texto estava falando dos nossos sonhos. Pega os seus sonhos e pede, e busca e bate, e Deus vai te dar, e Deus vai deixar que você o ache, e essa porta vai se abrir. Preste atenção sobre o que Jesus estava falando. Segue o texto comigo, versículo 10. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o Espírito lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha o versículo 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. O texto não está falando para eu pedir os meus sonhos. Claro que existem outros textos que falam para você pedir o que você quiser diante de Deus. Pede o que você quiser, segundo a vontade de Deus, pede tudo. Mas aqui Jesus não está me ensinando que eu vou colocar os meus sonhos aqui e eles serão atendidos. O texto está dizendo: pede, busque e bate. Mas pedir o quê? Buscar o quê? Bater para se abrir o quê? Jesus termina dizendo: é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aí a pergunta é: nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de petição ao Senhor, quanto tempo nós investimos para pedir o Espírito Santo? Quanto tempo nós dialogamos dizendo: Deus, eu preciso desse Espírito, eu preciso que esse Espírito flua através de mim, eu preciso que a minha vida no Espírito seja como um rio, eu preciso que ele como uma fonte jorre, eu preciso desse Espírito para lidar com os enfrentamentos do mundo. Jesus, antes de começar o seu ministério público, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus vive 33 anos com seus discípulos, e quando ele está nos últimos momentos, ele diz assim: é o seguinte: vocês têm o mundo para ganhar. E você sabe o que Jesus deu para a igreja? Não deu dinheiro, não deu poder, não deu status. A única coisa que Jesus deu para a igreja foi o Espírito Santo. Esperem em Jerusalém, não saiam de lá, não saiam. Vocês têm o mundo para ganhar, mas vocês não podem sair de lá. Só saiam se vocês forem cheios do Espírito. Esta igreja fica 10 dias pedindo, buscando e batendo. 10 dias, no 10º dia, o Espírito desceu como um vento e veemente, e foi visto línguas como que de fogo sobre todos, e o texto fala: e todos foram cheios do Espírito Santo. Como que Atos termina? Atos termina assim: sem impedimento algum. Pergunta: como assim sem impedimento? Teve martírio, teve prisões, teve apedrejamento, teve perseguição, mas para uma igreja cheia do Espírito não tem impedimento algum. Pregava certa vez
E alguém me levantou da plateia e disse: pastor, não acredito que nós conseguimos ser como Jesus, porque eu já tentei e não consegui. Então eu disse: o seu problema é que você tentou imitar a Jesus sem ser cheio do Espírito. Por que na igreja tem tanta dificuldade de perdoar uns aos outros? Por que nós temos tanta dificuldade de lidar com perdão, de lidar com amor? 2000 anos a gente tem que ficar pregando sempre e nunca deixar de pregar. E alguém do lado de cá é como se fosse uma barreira intransponível. Sabe por quê? Porque a gente quer viver o evangelho vazio do Espírito. Não funciona. Não funciona. Você amar como Deus amou, você perdoar como Deus perdoa, sem o Espírito Santo dominando a sua vida, é impossível. Vinho novo em odres velhos não funciona. Tem que ser tudo novo. Se a vida cristã está pesada demais, é porque eu estou tentando ir com os meus recursos. Estou tentando ir com as minhas forças. Não vai. 5:18 de Efésios, Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Primeiro, é uma ordem. Não é uma alternativa, é uma ordem. Ordem se obedece. A pergunta é: quantos de nós investimos tempos para dizer: Deus, me encha do teu Espírito, me encha da tua plenitude? Aí nós começamos a nos comportar como o mundo. O mundo diante do caos tem uma reação. Aí o crente diante do caos tem a mesma reação. Por quê? O ímpio escolhe as melhores circunstâncias para viver. E o cristão também as circunstâncias mais favoráveis. É lá que eu quero viver. Somos como Ló, as campinas. É lá que eu quero ir. Nós não precisamos de circunstâncias perfeitas para viver e para ter paz no coração. Por que a mesma situação que tira a paz do ímpio tira a paz nossa? Porque nos falta a plenitude do Espírito. Você acha que Jesus perdoava mordendo os dentes? Te perdoo, mas se eu pudesse. Não. Por que Jesus fluía em amor? Porque ele estava cheio do Espírito. Eu quero que você, juntamente comigo, assenta no seu coração de não abrir mão de uma vida cheia do Espírito. A gente fica enjoado demais. Posso ser sincero? Posso ser sincero? Quando a gente não é cheio do Espírito, posso ser sincero, a gente é chato demais. Luiz Saião diz que o islamismo tem os xiitas e o cristianismo tem um chato. Chato demais. Qualquer coisa nos azeda, qualquer coisa nos desequilibra. Qualquer coisa nos tira do sério, qualquer coisa tira a gente do nosso lugar. E nós vamos encontrando os defeitos, justificativas, é por causa disso, é por causa daquilo. Não! É porque você ainda não foi cheio do Espírito. É porque essa não é a nossa prioridade. Estamos na igreja há tanto tempo e ainda não vivemos essa plenitude encantadora, cativante, vibrante do Espírito. Um pastor dizia:
Quando ele se converteu, lendo as biografias dos grandes homens, ele disse: Deus, eu quero isso para mim, eu quero isso. E ele então foi orar, não recebeu, foi para dentro de uma mata, ficou 30 dias dentro daquela mata, só tomando água, sozinho, gritando noite e dia, dizendo: Deus, me encha do teu espírito, me encha do... A única coisa que ele pediu por 30 dias, nada aconteceu. Voltou para a sua realidade, e todos os dias, as horas que ele ficava na presença de Deus, a única coisa que ele pedia é: me encha do teu espírito. Sabe quanto tempo isso durou? 2 anos. E um dia, quando ele estava pregando, ele conta que o Espírito lhe moveu de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável. Deus ficou mais real do que o microfone que ele estava segurando. Deus se tornou mais real do que o chão que assegurava os seus pés. Uma consciência de santidade lhe apoderou dele. Um profundo sentimento de confissão, de arrependimento sobreveio sobre ele como rios de águas caudalosas. É disso que nós precisamos. Em um dia de aula de seminário, um nosso professor chegou, o pastor Edivaldo, nos contou uma experiência que nunca mais esqueci. 40 dias de um retiro espiritual de um evangelista americano que vinha ao Brasil lá na década de 80. Ficavam 40 dias jovens em um acampamento. E ele dizia que a sensação que eles tinham era que o céu descia entre eles. Depois de 40 dias, cada jovem tinha de fazer um voto e cumprir esse voto. Ele fez o voto de evangelizar todas as capitais do Brasil. Ele era solteiro, e ele começou então a evangelizar todas as capitais. Faltava a última, São Luís do Maranhão. Ele desceu na cidade Imperatriz com um violão. Ele desceu na rodoviária, na boca da noite. Ele disse assim: Deus, por onde que eu começo? E Deus disse: vai andando, com o violão nas costas. Ele foi andando. De repente Deus disse: pare. Havia uma boate na frente. Ele assentou no meio-fio, pegou o violão e começou a cantar aquele hino: Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Quando ele estava terminando de cantar esse hino, um jovem rapaz se aproxima dele e fala assim, meio embriagado: você pode cantar essa música de novo? Ele disse sim. Cantou novamente. Aquele rapaz chorando diz assim: o que você tem? E quando você cantava isso, eu senti o que eu nunca senti. E ele disse: isso é o Espírito Santo. Aí ele diz assim: se eu colocar para você, se eu conseguir para você cantar lá dentro da boate, você tem coragem de cantar? Ele disse: tenho. Aquele cara era o dono da boate. O Edivaldo entrou lá dentro, cantou a música, pregou o evangelho. E aquele dia foi a última vez que aquela boate abriu. Um violão, no poder do Espírito. A gente está cansado,
Porque nós estamos indo para os enfrentamentos sem ser cheio do Espírito. Estamos querendo lidar com esposa, com esposo, com filhos, com pais, com amigos, com inimigos, vazios do Espírito. Isso vai nos massacrar. Isso vai nos deformar. A vida vai perdendo o brilho, o encanto. E Deus está gritando, dizendo: por quê? Se o que eu dei para vocês é tão grande, o que eu dei para vocês está dentro de vocês, por que vocês não acionam? Por que vocês não buscam? Por que vocês não clamam? Pede, busca e bate. Ele virá, Ele fluirá, Ele te levantará, Ele lhe dará sabedoria, Ele lhe dará discernimento, Ele lhe dará virtudes. Você irá mais longe, você fará proezas. Eu serei na sua vida. Nós precisamos do Espírito, porque nós estamos diante de uma realidade espiritual que sem o Espírito nós seremos atropelados. Esta noite Deus está gritando aqui que de Olumburi de Zanhan Fayobolendiri que mal evase. Deus está gritando aqui. Por que Jesus vai para o deserto? 40 dias sendo tentado pelo diabo, mas ele sai vitorioso. O primeiro Adão entrou num jardim, tentado pelo diabo, falhou. Jesus, 40 dias no deserto, tentado pelo diabo, e saiu vitorioso. Porque o texto fala: e sendo cheio do Espírito, ele foi conduzido ao deserto. Crente cheio, deserto não derrota crente. Calamuri de caravans. Luta não derruba crente cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer um apelo com os senhores e senhoras. Vamos nos entregar na presença de Deus. Vamos nos entregar na presença de Deus. Vamos buscar esse Espírito. Vamos ser cheios desse Espírito. Estejamos em pé em nome de Jesus. Quem convence não é nós. Quem convence é o Espírito Santo. Se estivermos vazios dele, então só ficarão as nossas palavras. Então nós teremos insucessos. Então nós pereceremos. Buscamos o Espírito, buscamos o Espírito, buscamos o Espírito, buscamos o Espírito. Quem quer comigo? Quem quer comigo entrar em um propósito mais genuíno com Deus? Um propósito mais genuíno, um propósito de uma vida mais profunda no Espírito. Você quer conhecer realidades inéditas no Espírito, você quer ouvir a sua voz, você quer entender a sua linguagem, você quer viver uma parceria com o Espírito,
Você quer nadar nesse oceano, você não quer ficar apenas com as águas no tornozelo, você quer ir mais fundo, você não quer apenas nos joelhos, você quer ir mais fundo, você não quer apenas na cintura, você quer ir mais fundo, você não quer ir apenas nos ombros, você quer ir mais fundo. Você quer enfrentar os enfrentamentos a partir de alguém movido pelo Espírito. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar com você no primeiro dia do nosso propósito. Eu sou a primeira pessoa que estou aqui porque eu quero conhecer o Espírito Santo nesses dias como nunca. Vou orar por isso, vou orar por isso. O meu casamento precisa de um marido cheio do Espírito. Os meus filhos precisam de um pai cheio do Espírito. Esta igreja precisa de um pastor cheio do Espírito. Eu não quero pregar vazio. Eu não quero ensinar vazio. Eu preciso de um derramar. Eu preciso de uma plenitude. Eu a buscarei, enquanto houver fôlego aos meus pulmões, eu gritarei aos céus dizendo, eu quero ser cheio desse Espírito. Eu quero ser um marido cheio desse Espírito, porque eu preciso vencer o pecado. Eu preciso vencer o pecado. Eu preciso vencer este mundo como Jesus o venceu. Eu preciso vencer, eu preciso vencer. Eu preciso vencer. Oramos dizendo, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Espírito Santo, eu quero te amar com todas as minhas forças. Espírito Santo, eu quero que tu se mostre na minha vida. Espírito Santo, eu quero que tu flua como fonte. Eu quero que tu seja como rios na minha vida. Eu quero. Eu te quero mais do que tudo. Eu te quero mais do que tudo. Eu não quero tentar com as minhas forças. Eu não quero tentar com as minhas forças. Eu quero buscar os teus dons. Você que é batizado no Espírito Santo, que precisa de um renovo, você viverá o renovo de Deus por esses dias. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, nós como a tua igreja estamos diante de ti. Pai, nós não aceitamos uma vida menos do que cheio do teu Espírito. Nós negamos viver a vida sem ser cheio do teu Espírito. Espírito Santo, nos arrebata. Leva-nos para lugares que ainda nós não conhecemos em ti. Tunai bibai komuri tilanzinai vou vaz. Uiblairi komuru sol e vimaio comenecas. Destrava as nossas vidas. Desbloqueia o céu sobre nós. Toma em nossas mãos e nos leve a lugares profundos, dimensões mais altas em ti. Enche este marido do teu Espírito, ó Pai. Enche essa esposa do teu Espírito, ó Pai. Enche-nos, 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 enche-nos. Nós não queremos tentar a vida sozinhos. Nós não queremos enfrentar os nossos problemas sozinhos.
Eu profetizo experiências profundas na vida destes homens e dessas mulheres. Eu profetizo experiências marcantes durante esses dias, durante este propósito, ó Deus. Eu profetizo que terão visões. Eu profetizo que haverá dons manifestos. Eu profetizo que haverá um mover sobrenatural do teu Espírito lá dentro da casa, no mais profundo deste coração. Eu profetizo sobrenatural. Eu profetizo céus abertos. Eu profetizo a plenitude do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome